Gente, deixa eu colocar essa aula aqui para gravar. Turma, hoje iremos falar sobre Japão. Mas antes de falar sobre Japão, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês conseguiram ver aquele vídeo que eu enviei o link para vocês na Agenda Edu, que falava sobre a situação da Crimeia. Vocês conseguiram ver aquele vídeo? Sim, não? Falem aí comigo enquanto eu abro aqui o meu livro. Conseguiram ver? Deixa eu colocar no chat também, né? Aqui, porque... Ai, meu Deus. Ninguém assistiu, né? Ok, já entendi esse silêncio. Assistam, tá, turma? Para que em algum momento eu possa comentar dele com vocês. Tudo bem? Enfim, não deixem de assistir, tá bom? Já que ninguém viu, a gente segue para o Japão, né? Então vamos embora. Vamos ali para o continente asiático, né? Vamos sair aí de um país que estava no meio, né? Que é Rússia, que é meio Europa, meio Ásia. Não sei se vocês sabem disso, mas a Rússia é um dos países considerado países transcontinentais, ou seja, é um país que se encontra, seu território se encontra em dois continentes, Europa e Ásia. E agora nós vamos falar de um país totalmente asiático, que é o Japão, né? A terra do sol nascente. Como eu sempre faço aqui com vocês, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês acompanhem aqui pelo material que eu tenho. Ok? Deixa eu só minimizar a câmera. Deixa eu dar um zoom. Cadê? Dar um zoom aqui no livro. Só um minutinho, que a câmera está bem na frente do zoom. Pronto. Turma, vamos lá, né? Vamos dar início aí aos nossos estudos sobre mais um país. Só recapitulando, né? Nós já falamos de Estados Unidos, ficou, sei lá, umas 5, 6 aulas só falando de Estados Unidos. Falamos sobre China, falamos sobre Rússia e agora iremos falar sobre Japão. Gaspar perguntou aqui, falam que a Rússia fica na Eurásia por conta disso, por causa disso, não é? Pois é, Gaspar, alguns livros, alguns pesquisadores chamam a Europa, na verdade, de Eurásia. Porque, na verdade, Europa e Ásia, apesar de serem dois continentes distintos, territorialmente eles estão interligados. É uma única massa continental. Então, se você jogar aí no Google aí, território europeu, você vai ver uma grande massa que, na verdade, engloba Europa e Ásia. Então, são continentes ligados. O que divide Europa da Ásia são umas montanhas chamadas de Montes Urais. Tá? Ele que divide essas montanhas que dividem o que é Europa e o que é Ásia. Mas territorialmente é a mesma coisa. Por isso que algumas pessoas chamam a Europa, na verdade, de Eurásia, né? Porque a Europa e a Ásia estão ali ligadinhos. É isso, tá? E aí, claro, a Rússia acaba sendo transcontinental porque ela acaba tendo uma grande extensão, né? A Rússia é o maior país do mundo territorialmente, então ela acaba pegando esses dois continentes. É isso, tá bem? Turma, então vamos lá avançar um pouquinho para nós falarmos então sobre Japão. Turma, entender a construção do destaque geopolítico do Japão é, de certa forma, dar um destaque principalmente para o século XX. Não sei se vocês se ligam nas datas, mas quando nós falamos sobre Rússia, quando nós falamos sobre a própria China, o próprio Estados Unidos, foram países que tiveram um grande destaque no século XX. Tá? Tem um historiador, o Eric Hobsbawm, se eu não me engano é esse o sobrenome dele, Eric Hobsbawm, ele é conhecido, que fala, né, que o século XX foi o século das grandes revoluções. O século XX foi o século das grandes mudanças. Por quê? Porque foi justamente no século XX em que muitas coisas se alteraram em diversos países. Por quê? Século XX, nós vivenciamos, né, o mundo vivenciou a Segunda Guerra Mundial e também a Guerra Fria. Dois grandes processos geopolíticos que acabaram contribuindo para a formação de alianças, contribuiu para a formação de desavenças também, contribuiu para modificações espaciais. Então, tanto a Segunda Guerra Mundial quanto a Guerra Fria, que são processos que aconteceram no século XX, eles foram fundamentais ou tiveram um grande destaque para a construção da hegemonia
não da hegemonia, né, mas da participação geopolítica de diversos países, como é o caso dos países que nós já estudamos, né? O próprio Estados Unidos, a China, a Rússia, que foi a última que nós estudamos, e também do Japão, que nós iremos falar hoje. E aí, turma, se eu pudesse resumir, ia falar responder, se eu pudesse resumir para vocês qual é o contexto aí do destaque geopolítico do Japão, eu basicamente falaria que a história do Japão, né, principalmente a partir do século XV e XVI, se construiu muito a partir do posicionamento do Japão em relação aos Estados Unidos. Vocês vão ver aqui ao longo da minha explicação que em vários momentos da história do Japão, os Estados Unidos ele acaba tendo uma participação. Seja uma participação no sentido de fazer oposição ao Japão, né, como o caso do bombardeamento das cidades de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, seja em momentos de ajuda, de aliança ao Japão, como, por exemplo, num contexto de Guerra Fria, né, que os Estados Unidos acabou ajudando, né, eu boto se ajudando aí entre aspas, porque a ajuda dos Estados Unidos no contexto de Guerra Fria não era despretensiosa, não era uma ajuda sem interesse, muito pelo contrário, né? Mas aí uma ajuda, os Estados Unidos oferecendo na Guerra Fria, né? Uma ajuda para o Japão se reconstruir, já que ele foi atacado pelo próprio Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. Então, o resumo da história é que vocês vão ver a todo momento eu falando aqui do Japão, mas em alguns momentos trazendo os Estados Unidos para essa história geopolítica japonesa, porque os Estados Unidos realmente desempenhou um papel fundamental ali na história do Japão, seja fundamental no sentido de ajuda ou fundamental no sentido mesmo de ser uma oposição. Ok? Vamos em frente, tá? Ah, e não esqueci, a Manu tinha pedido para eu comentar um pouquinho sobre doramas e sobre Coreia do Sul. Eu tô dando uma acelerada ao máximo que eu posso para eu ver se eu consigo falar sobre esses dois, tá? Então, sobre a gênese do Japão moderno, né? Como que o Japão, esse país, surgiu? É importante nós entendermos isso. Basicamente, turma, o Japão, entre o século XII e entre o século XIX, ele tinha basicamente um sistema algo próximo do feudalismo. Vocês estudaram já o feudalismo, né? Na história vocês estudam isso. Basicamente, o que tinha era a divisão territorial do Japão em pequenos núcleos. Esses pequenos núcleos, eles eram dominados política e militarmente pelos shoguns. Os shoguns é como se fossem os senhores desses feudos, tá? Que era o shogunato, tudo bem? Então, tinha lá o senhor do feudo, tá? Que era o shogun, e tinha um imperador. Só que o imperador, aí fazendo uma referência a um antigo presidente brasileiro, ele era uma figura meramente ilustrativa, tá? Então tinha lá o shogun, que era quem exercia mesmo o domínio lá no seu núcleo ali, no seu território, mas tinha a figura do imperador, que era basicamente uma figura muito mais relacionada à religião do que propriamente a um poder efetivo ali na organização social daqueles shogunatos, ok? Então, por muito tempo, entre o século XII e o século XIX no Japão, imperou essa ideia do shogunato, tendo um shogun muito forte, com poder político muito forte, e, por outro lado, tendo o imperador com uma figura muito fraca, né? Apenas representando um poder religioso. Turma, eu estou parando porque eu coloquei meu livro bem na página errada, porque eu acompanho por aqui, mas eu acompanho também pelo meu livro. Só um minutinho. E aí eu falei, ué, tá na China? Tava na China. Voltamos. E aí, claramente, nós tivemos um momento de invasão, nesse período do século XIX, houve uma invasão dos Estados Unidos no Japão. Ana, por que século XIX? Vocês também veem na história o que aconteceu no mundo no século XIX, que foi basicamente o processo de neocolonialismo. O que é neocolonialismo? Neocolonialismo, turma, foi quando principalmente África e Ásia sofreram com o processo de colonização por potências europeias e também pelos Estados Unidos, tá bom? Então isso é neocolonialismo. Por que neo?
Porque o colonialismo, né, a origem da criação das colônias é século XV e século XVI, que foi quando o Brasil e tantos outros países da América, principalmente, foram colonizados. Então, neocolonialismo é porque era um novo momento, já não era século XV e século XVI, já era século XIX. E também o objetivo era outro. O objetivo de colonizar essas áreas da Europa, ou melhor, essas áreas da Ásia e da África, era basicamente conseguir recursos para a produção industrial, né? Porque século XIX as indústrias estavam a pleno vapor, tudo bem? Então o que essas potências, tanto europeias quanto os Estados Unidos, queriam era conseguir recursos para a sua produção industrial. E aí, quando eu falo de recursos para a produção industrial, turma, entendam que não é apenas matéria-prima, não, tá? Quando eu falo em recursos, né, insumos para as indústrias, as pessoas têm a tendência de achar que é só matéria-prima, né? Sei lá, petróleo, seja o petróleo, né, que era a fonte de energia da segunda revolução industrial, pensavam, né, sei lá, no ferro. Não, não é só esses insumos, não não são só esses produtos primários, não. Quando eu falo que esses países estavam em busca de matérias-primas, né, insumos para a sua produção industrial, era também mão de obra, era também tecnologia, tudo bem? Até porque no próprio Japão não há uma grande disponibilidade de matérias-primas. Se vocês já olharam no mapa aí o território japonês, gente, é um filetinho de terra, tá? É um território bem pequeno, e além de ser bem pequeno, grande parte do território do Japão são montanhas. Então, assim, é um território pequeno e um relevo muito irregular. Então, não tem tanta disponibilidade de produtos agrícolas nem de minérios no Japão. Tanto que esses produtos, hoje em dia, são super importados pelo Japão. Ou seja, o Japão compra de fora muitas matérias-primas agrícolas e minerais, porque ele não tem no seu território. Então, o objetivo dessas potências em explorar o Japão era ter acesso à mão de obra, que era uma mão de obra ali que tinha uma disciplina, né? Eu falei isso com vocês quando eu explicava sobre China. Os asiáticos, eles têm uma questão de ordem, de disciplina, de planejamento, que acaba atraindo o interesse dos outros países para utilizar essas pessoas como mão de obra, né? Então, a disciplina da mão de obra japonesa chamava a atenção dessas potências europeias e também dos Estados Unidos, além de ser um ponto ali de exploração importante ali no contexto asiático. Então, nesse contexto, os Estados Unidos ocupam o Japão em 1853. Eles foram invadidos. Então, sobre isso, aqui no livro, no material que eu uso com vocês, diz assim, olha, esse isolamento, porque nessa ideia dos shoguns, né, entre o século XII e o século XIX, o início do século XIX, havia essa ideia, né, dos shoguns dominando e o imperador ali como uma pessoa figurativa, né, como uma pessoa figurativa mesmo. E aí, esse isolamento que existia, ele foi rompido com essa invasão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam justamente trazer o Japão para essa lógica de exploração desse contexto de neocolonialismo. Então, sobre isso, diz assim, esse isolamento foi quebrado... Deixa eu dar mais um zoom, né, gente? Nossa, agora ficou demais. Tem que ficar assim mesmo. Esse isolamento foi quebrado em 1853, quando as canhoneiras, os canhões do navio estadunidense Commodore Perry bombardearam o Japão e invadiram, a Baía de Tóquio. Impuseram um tratado que anunciava a chegada do imperialismo estadunidense. Nesse momento da história japonesa, havia um grande descontentamento popular no país por causa da cobrança de altos impostos. É a mesma lógica da colonização no Brasil, né? Quando os portugueses vieram para o Brasil e depois começaram a explorar os minérios, né? Começaram a explorar, por exemplo, o ouro ali na região de Minas Gerais, eles começaram a impor uma série de impostos, né? Vocês estudam isso muito bem em história. Então, uma série de impostos abusivos começaram a ser cobrados, né? Então, o mesmo aconteceu no Japão, com o domínio estadunidense, e revoltou a população. É disso que ele está falando aqui. Então, os populares, né, a população, estavam desejosos da restituição do poder total ao imperador. Ou seja, a população, vendo aquele domínio estadunidense, começou a se inflar, começou a se revoltar e acreditou o seguinte, caramba, nós precisamos tirar os Estados Unidos aqui
tirar esse domínio estadunidense e devolver o poder a uma figura nacional, no caso, a figura do imperador. Porque eles acreditavam que o imperador, por ser o responsável por todos os shogunatos, ele teria uma maior eficácia das suas ações. Tudo bem? Porque lembra que eu falei com vocês que do século XII até o século XIX, nós tínhamos os shoguns como as figuras mais fortes e o imperador figurativo. Agora a população estava lutando para dar o poder total para o imperador, porque ele representava a figura que unia ali a todos. Tudo bem? Então, os populares estavam desejosos da restituição do poder total ao imperador e temerosos da submissão. E temerosos da submissão ao imperialismo, esse domínio estadunidense. Os camponeses, os samurais e uma embrionária classe liberal era uma espécie de burguesia, tá? Só não é chamado aqui de burguesia, essa classe liberal, porque a burguesia no Japão, né, a classe dominante, ela surge mais posteriormente, tudo bem? Só ali no contexto de Guerra Fria, basicamente, tá? Então, por isso a gente chama aqui de uma embrionária classe liberal. E os samurais, turma, só para vocês saberem o que é, os samurais era a classe militar nesse contexto de Japão dos shogunatos. Então, os samurais, eles representavam os militares, era basicamente isso, tudo bem? E os militares, claro, eles apoiavam o imperador, tudo bem? Porque estavam sob o domínio do imperador. Então, todos esses três grupos, eles estavam também desejando esse domínio do Japão sob as mãos do imperador, porque eles também lucrariam com isso. Eles sairiam na vantagem. Qual vantagem, Hannah? Eu te explico. Por que os camponeses queriam que o imperador dominasse e expulsasse os estadunidenses? Porque o imperador teria o poder para, por exemplo, promover reforma agrária. Porque os samurais queriam que o imperador expulsasse os estadunidenses e o imperador ganhasse esse destaque? Porque os samurais era a classe militar que tinha profunda ligação com o imperador. Porque a classe liberal apoiava também esse poder do imperador e expulsão dos estadunidenses? Porque essa classe liberal, essa espécie de burguesia embrionária, sabia que o imperador poderia estabelecer relações externas, relações comerciais externas, ou seja, com outros países. Se eles ficassem sob domínio neocolonial dos Estados Unidos, só vocês lembrarem, né? Como funciona a organização da divisão internacional do trabalho no contexto de colonização? A colônia, ela comercializa apenas com a sua metrópole. Então, essa classe burguesa, sob domínio estadunidense, ela perderia com isso, porque ela só poderia se relacionar comercialmente com os Estados Unidos. Então, esses três grupos tinham suas razões para apoiar esse domínio do imperador. Não era simplesmente pensando no bem-estar da sociedade japonesa, não, tá? Então, avançando aí, ele diz o seguinte, esse período, então, esses samurais, né, os camponeses, os samurais e a classe liberal apoiavam essa saída dos estadunidenses do poder, tá? E também o fim do shogunato. Esse período ficou conhecido como Meiji, a chamada Era Meiji, que também é bem famosa quando nós estudamos o Japão, né? Então, a Era Meiji foi justamente a expulsão dos estadunidenses, né, o domínio estadunidense, e também o fim do shogunato. Então, com isso, em 1867, os revoltosos venceram e entregaram o poder absoluto e supremo ao imperador da dinastia Meiji, o jovem Mitsuhito, de apenas 15 anos. Iniciar-se-ia uma transformação revolucionária no Japão. Turma, resumo da história. Eu fiz até uma linha do tempo aqui. Então, do século XII ao século XIX, nós tivemos os shoguns, né? A figura dos shoguns muito forte e o imperador fraco. Depois, nós tivemos um período de enfraquecimento desses shogunatos que estava associado a esse período da invasão dos estadunidenses. Por quê? Essa invasão imperialista estadunidense colocou em xeque esse poder dos shoguns. A população olhou e falou, caramba, esses shoguns aí não são de nada, eles não são tão fortes assim como nós imaginamos, não. Porque eles acabaram permitindo a entrada dos estadunidenses. Então,
ao mesmo tempo em que essa era Meiji representou a expulsão dos estadunidenses, representou também o fim dos shogunatos. E aí, a era Meiji, nós tivemos um novo arranjo. Agora nós tínhamos ali a figura de um imperador forte, um imperador exercendo domínio e promovendo transformações, que no caso foi esse imperador chamado de Mutsuhito, que assumiu com apenas 15 anos. Então vamos ver alguma dessas transformações iniciadas em 1867 por esse imperador, o Mutsuhito. Olha as mudanças que ele fez. Criou-se um sistema constitucional com os poderes executivo, legislativo e judiciário, mas, claro, com uma hierarquia ali, claramente, o imperador dominando todas essas esferas. Então, essas esferas tomavam suas decisões, mas o imperador, a qualquer momento, ele poderia falar, não quero que autorize essa mudança, e aí realmente não acabava sendo autorizada uma determinada mudança que ele fosse contrário. Tudo bem? Avançando um pouco aqui. Cadê? Esse novo Estado japonês, ele é um regime assumidamente personalista hereditário, ou seja, o imperador ele poderia passar o cargo para os seus filhos passar para os netos e por aí vai. Então, era uma lógica, né, que aparentemente parecia constitucional, com a divisão dos 3 poderes, mas ainda havia um certo domínio ali da figura do imperador sobre essa nova ordem política. Houve a criação de um sistema de ensino com ênfase na educação e na cultura, que dura até hoje. Foi estabelecido o Ministério da Educação. E aí um ponto muito importante, turma. Começou aí a industrialização japonesa, tá? Uma industrialização muito relacionada à militarização. Eu vou explicar lá no final o porquê disso, tudo bem? Então, houve o início da industrialização. Hoje em dia, turma, uma das principais áreas mais industrializadas do Japão é uma área conhecida como Hokkaido. É a ilha de Hokkaido. É uma das áreas mais industrializadas do Japão, tá? Ana, por que você está falando isso? Porque eu já vi cair demais em provas, tudo bem? Qual é a área mais industrializada do Japão? O mesmo acontece para Estados Unidos. Não sei se vocês vão lembrar, mas ano passado, quando nós falávamos sobre os Estados Unidos, nós estudamos sobre os belts, ou seja, os cinturões estadunidenses, que é aquela divisão produtiva do território dos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram disso. E aí eu falei com vocês que a área tradicionalmente industrial dos Estados Unidos era o Nordeste, ali basicamente a região de Boston e por aí vai, Detroit, né? Que hoje em dia essa área entrou em declínio, que ela era conhecida como Manufacturing Belt, e aí ela entrou em declínio por conta das novas tecnologias que surgiram e aquela área acabou não implementando essas novas tecnologias. Então, muitas daquelas indústrias, daquela área do Nordeste dos Estados Unidos, acabou se deslocando, saindo de lá. Então, aquela área começou a ser conhecida como Rust Belt, ou seja, o cinturão da ferrugem, fazendo essa analogia, essa referência a esse declínio daquela área por conta da saída das indústrias. E aí novas áreas industriais surgiram nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos e no oeste também. Então, vários países também têm essas áreas mais voltadas para a produção industrial. Por exemplo, no caso do Brasil. No Brasil, as indústrias se concentram no sudeste e no sul. Mesmo desde a década de 80, nós estamos vendo aí um processo de desconcentração industrial, né, de desindustrialização dessas duas regiões, mas ainda assim o sul e o sudeste são as áreas mais industrializadas do Brasil. Então, vários países do mundo têm uma área voltada para essa produção industrial. No caso do Japão, é a ilha de Hokkaido, tá? E eu já vi cair em prova, por isso que eu estou comentando com vocês. Então, uma dessas mudanças promovidas pela era Meiji, que durou de 1867 a 1912, foi esse início do processo de industrialização do Japão. Turma, tranquilo até aí? Falem comigo. Tá tranquilo até aí? Sim, não? Deixa eu abrir aqui o chat. Show. Então tá. Só para nós finalizarmos, que eu já estava até me perdendo aqui no horário, né, por conta dos nossos 15 minutos aí que nós perdemos no início, eu vou parar com vocês aí falando dessas últimas transformações, tá?
E aí, na aula que vem, eu continuo a falar a partir do processo de expansionismo no Japão. O Japão começa a ganhar destaque, ele acha que já está grandão e começa a invadir novas áreas, tudo bem? Então, além desse processo de industrialização, aqui, olha, que eu parei, tudo bem? Houve ali uma certa participação, um início da entrada do Japão na lógica capitalista. Além disso, olha o que diz aqui, olha. Introduziram-se na era Meiji, um moderno sistema bancário e financeiro, claramente inspirado no modelo europeu e a modernização dos meios de transporte. Nesse contexto, a indústria atingiu rapidamente o conjunto militar. A combinação industrialização-militarização estimulou o país a dar passos maiores. O Japão também iria candidatar-se ao posto de potência imperialista, tendo bem delimitada a área a qual pretendia levar adiante, seu incipiente expansionismo, a Ásia. Turma, em outras palavras, a era Meiji acabou promovendo... Olha o que aconteceu. Vamos lembrar, vamos fazer um resumão só para a gente finalizar a aula. O Japão começa tendo ali a figura dos shoguns, dominando seus núcleos territoriais, o imperador figurativo. Com esse imperador figurativo e os shoguns muito fortes, nós tivemos em 1853 a invasão dos Estados Unidos ao Japão, o que colocou em xeque esse poder dos shoguns. Então, a população, bem especificamente, a classe liberal, os samurais, os camponeses começam a contestar o poder dos shoguns, porque eles não foram capazes de impedir a invasão dos Estados Unidos. Então, a população, esses três grupos, começam a reivindicar a figura do imperador, e aí, de fato, o imperador ele começa a ganhar destaque, consegue a expulsão dos Estados Unidos e também o fim dos shogunatos em 1886, dando início assim à era Meiji com a figura do imperador Mutsuhito. Esse imperador promove uma série de transformações na educação, na organização política do Japão e também da industrialização. E essa industrialização muito relacionada à militarização, porque é nas indústrias aonde se produz o armamento. Então, olha o que o governo japonês, a figura do imperador, começou a pensar. Caramba, nós conseguimos expulsar os estadunidenses, eles não nos dominam mais. Conseguimos tirar a figura dos shoguns que exerciam o poder, agora o poder está comigo, o imperador. Caramba, nós estamos muito sinistros. Vamos começar a dominar outras áreas. Vamos fazer com outros países da Ásia o que os Estados Unidos estava tentando fazer com a gente. Então aí nós temos o início do processo do imperialismo japonês. Quando nós falávamos sobre China, turma, nós falamos, né, que ali a área da Manchúria, na China, o Japão invadiu, que depois eles foram expulsos em 37, né, em 1937. Mas é só um exemplo de uma série de invasões que os japoneses fizeram. Invadiram a Rússia, invadiram a própria China, invadiram Indonésia, Malásia, Indochina, uma série de países para promover esse domínio, esse seu processo de expansionismo. Manu, me perdoe, eu não consegui falar de Coreia do Sul e nem consegui falar dos doramas, mas eu vou falar, de repente, nesse vídeo de 15 minutinhos que eu vou gravar, tá bom? E aí eu acho que eu consigo comentar um pouquinho. Turma, um beijo para vocês. Desculpe aí a perda aí dos 15 minutos iniciais por conta da tentativa de ligar aqui o computador, mas deu tudo certo. E nós nos vemos daqui a pouquinho na nossa aula de Sociologia hoje fazendo exercícios, tá bom? Beijo para vocês. Até daqui a pouco. Fui. Até.